Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Com boa atuação, Gabigol, indisciplinado, falha com Felipe Luiz. Felipe Luiz falou na entrevista muitas coisas do Gabigol a respeito do convívio com ele. Rapaziada, vamos ver aqui. O Atlético Mineiro são duas grandes equipes que se enfrentaram e fizemos um primeiro tempo magnífico, mas foi muito difícil, um jogo muito difícil. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, muito complicado. Não é à toa que estamos enfrentando um finalista da Libertadores e que ia ser assim, mas fiquei feliz com o que eu vi hoje no campo e obviamente que pro jogo de volta, para mim, é como se fosse 0-0, é a mesma coisa, mas eu tô muito feliz pelo que eu vi hoje dos meus jogadores e principalmente, como você falou, da nação, que já é chover no molhado, né? Sempre eles são um a mais quando eles empurram o time e os jogadores sentem isso e notam isso. Felipe, boa noite. Boa noite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Logo que você assumiu o cargo, você foi muito perguntado sobre o Gabriel, o retorno, o aproveitamento dele. Em diversos momentos você passou confiança, disse acreditar no retorno dele e, inclusive, que quando a bola começasse a entrar, as coisas iam mudar. Os gols voltaram a aparecer, ele voltou a ser decisivo na final, que acho que a torcida espera bastante. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse momento que ele vive agora, nesse momento dele já retornando a fazer os gols e principalmente gols decisivos. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso. E o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer e ele não pode parar por aí. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória, pela grande atuação. Só para puxar um pouquinho do Gabriel, que vocês estão falando, eu queria que você explicasse um momento que teve pouco antes do gol ali, uma discussão que vocês teve que foi visível ali do campo. O que vocês estavam passando para ele naquele momento? E queria te pedir para você comentar um pouco sobre o Léo Ortiz, porque a gente viu pós-jogo, ele estava um pouco abatido ali no meio de campo, quando acabou, sentou no campo, a gente viu os jogadores indo dar força para ele. Como é que ele estava no vestiário, como é que ele estava nesse momento dele, desse pós-jogo dele? Sobre o Léo, é normal que um jogador fique abatido com o que aconteceu, mas ele tem que ficar tranquilo porque ele fez um grande jogo e tem que ficar com o que ele fez de bem, né? Isso eu aprendi do tênis. Você tem que se perdoar. Esqueceu o que aconteceu, foi uma fatalidade. Ele tentou tirar a bola e acabou prendendo a bola no pé e acabou que isso acontecesse um gol do Atlético. Mas eu repito a mesma coisa que eu falei do Everton lá em Porto Alegre. Os erros acontecem, às vezes eles são punidos, mas existem outros erros que acabam que não saíram em gol, como, sei lá, a jogada do Plata no primeiro tempo, né? E aí a gente estaria crucificando agora o Plata. Então eu não me guio muito por isso. Eu me guio pelo que o jogador fez durante os 90 minutos e não simplesmente por uma ação. E ele tem que ter a mesma tranquilidade que eu passei pro Everton, vou passar para ele, já passei, aliás, para ele, de que ele tem que ficar tranquilo que ele fez um grande jogo. E foi um erro e acontece. Não queremos que se repita, não queremos que os erros aconteçam e é bom que ele fique assim, que ele se cobre, mas que ele se perdoe. E sobre o Gabriel, na minha primeira coletiva que eu já falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, né? No caso, brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo,
era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, desculpa, e ele era meu companheiro. E agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória, João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. O primeiro gol do Flamengo nasceu numa jogada que me deu a impressão de que aconteceu várias vezes durante o jogo. O time esperou que o Atlético Mineiro fosse pressionar para depois sair com toques rápidos e apostar na verticalidade, como você já falou muito. E o segundo também é a mesma coisa. O Léo, e tanto que você falou com o Gabigol até. O Léo Ortiz deu o lançamento, o Plata raspou e o Gabigol saiu, como aconteceu várias vezes essa jogada da raspada e da segunda bola. Eu queria te perguntar até onde essas jogadas conseguem ser treinadas e são treinadas e até onde isso parte da individualidade dos jogadores, como aconteceu com o Gerson, que deu um ótimo passe para o Wesley. Obrigado. Nós temos um plano de jogo sobre o que a gente imagina que vai acontecer durante o jogo. O Atlético tem uma defesa muito complicada de entrar. Tanto é que eles jogaram contra o River, os 2 jogos não tomaram gol. É um time que toma pouco gol e sabemos que não ia ser fácil porque é uma defesa praticamente homem a homem, mano a mano. E é muito complicado entrar nesse tipo de defesa, né? E a gente passou algumas soluções para os jogadores, mas algumas funções e soluções para eles, mas quem executa e quem faz tudo são eles que são os verdadeiros protagonistas do jogo e acabaram aproveitando as chances que tiveram, né? A gente foi hoje mais decisivo, mais determinante nas áreas do que o Atlético, mas com certeza é um dos times mais incômodos de jogar no Brasil pela forma que tem de defender homem a homem. Oi Felipe, aqui eu sou direito, boa noite, é Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre o Everton Araújo, né? 3 jogos consecutivos como titular, um moleque que você deu muita confiança aí desde do problema do Pulgar, que foi suspenso contra o Corinthians. Queria perguntar se você teve alguma conversa prévia já nessa preparação desde que vocês voltaram para Porto Alegre com ele. Falar um pouco mais sobre a questão da utilização da base, né, que você tem sido importante isso para você também. Obrigado. Primeiro, eu conheço a base, como você falou, como ninguém, né? Porque passei no 17, no 20, já joguei com o Everton Araújo ano passado. E para mim, o jogador, quando ele treina, ele não tem passado, ele não tem idade. Para mim são todos iguais, eles estão me demonstrando alguma coisa no treinamento, independente se ele tem 16, 17 anos ou se ele tem 38. Se eu tô vendo ele no treinamento, ele tá fazendo o que eu quero e eu vejo a disciplina tática, não me importa se ele veio da base, se ele ganha menos, se ele ganha mais, se ele tem história, se ele não tem história, eu coloco quem eu acho que é melhor para a equipe. E o Everton é um jogador, já falei, extremamente disciplinado. E para essa posição, eu acho que é o número 1, né, que a gente precisa, é a disciplina tática dos volantes. E ele tem isso, ele está onde tem que estar em todo momento, ele cobre bem o campo, ele dá opção de passe quando tem que dar. E vem evoluindo muito no que eu peço para que a função dele, né? Ele vem evoluindo muito na função dele e fazendo o que eu peço para a equipe. Felipe, aqui Raíza Simplício da Gol Brasil. Boa noite. Na beira do campo, na saída, né, o Arrascaeta falou que ele está jogando com uma proteção no joelho e que possivelmente ele vai precisar passar por